Bem, pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui sobre o Êxodo, né, como memória da ocupação egípcia em Canaã entre o século XVI a século X antes da Era Comum. Eu vou fazer tipo aqui um esclarecimento, ou quase tipo um react mesmo, sabe? Porque existe aí uma pseuda arqueóloga que ela diz, arqueóloga entre aspas, né? Pseudo arqueóloga, arqueóloga entre aspas, que ela diz, né, que o Êxodo é um mito e não remonta nenhuma veracidade histórica. O Êxodo é um mito e não remonta nenhuma mimes, nenhuma memória, nenhuma tradição, sabe? Então o que é que acontece? Essa pessoa, ela é muito mal informada ou não estuda de fato a historiografia de Israel antigo. Porque se ela tivesse lido pelo menos o Falkenstein, ou um Liverani, ou um William Dever, né, ou o próprio Thomas Homer, ela não diria uma asneira dessa. Mas enfim. Então quem estuda a sério mesmo, não como um pseudo cientista, né, tá mais para profissional de youtuber, para ganhar leigos e indoutos seguidores. Porque de fato, a tradição do Êxodo, ela é uma memória da ocupação egípcia em Canaã, desde o século XVI, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, até o período do século X, antes da Era Comum. Então, esse pequeno trabalho aqui é do professor Matheus Carmo. Ele é graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E atualmente, né, ele está também ali junto com o pessoal da Metodista, né? Então, o que é que acontece? O Êxodo, pessoal, que está na narrativa bíblica, entendam, o Êxodo que está na narrativa bíblica, ele é um mito, não existe nada de uma veracidade histórica daquilo que está na narrativa bíblica, da forma como está escrito ali. É um mito, do começo ao fim, ok? Porém, essa história, vamos assim dizer, essa memória desse Êxodo, ela remonta a uma verdade que aconteceu no passado. E que verdades foram essas? Foram conflitos sociais, políticos, da época do final da Era do Bronze ao início do Ferro, que era o que? O conflito entre os cananeus e egípcios. Quem leu as cartas de Tela Amarna, o professor José de Macaé, que também é presidente da Metodista de São Paulo e é doutor e arqueólogo e é aluno até do Falkenstein, ele vai falar no seu livro As Cartas de Tela Amarna, o contexto social e político antes de Israel, ali no final do período do Bronze, século XVI, século XIII, XIV, né? Esse contexto aqui, que Israel, final do século XII, a Era do Bronze, a Idade do Ferro, que ele começa a se formando como uma entidade política territorial, ali no final da Era do Bronze, ao início do Ferro, e migrando para as terras altas, né? É nesse contexto aqui que ele começa a iniciar o mito do Êxodo, quando o faraó Sheshonq, ou o faraó Sesac primeiro, né? Ele vai fazer uma incursão militar ali em Canaã, entendeu? Aí ele começa agora a expulsar aqueles grupos rebeldes de Canaã, o faraó Sesac, querendo colocar as coisas em ordem, porque Canaã na época de Amarda era uma bagunça, né? Era uma zona, era uma Bavel, né? Era igual Sodoma e Gomorra, ou seja, era uma zona de vários conflitos ali em Canaã nesse período. E o faraó Sesac, ele chega ali no século X, quando ele assume o poder, ou Sheshonq ou Sesac, né? Ele começa agora a fazer uma nova incursão, querendo retomar as localidades, querendo retomar ali aquelas cidades-estado que outrora os egípcios dominavam. Só que ele vai entrar em conflito com grupos e líderes, assim como o próprio Saul, que é um personagem do norte, né? Entendeu? Assim como um líder político, né? Territorial, um líder tribal, assim como Labaiú, ali de Siquém, entendeu? É aqui que nesse contexto aqui, que esses grupos territoriais do norte vai entrar em conflito com os cananeus contra os egípcios, entendeu? Então a história remonta que o faraó Sesac, ele se retira de Canaã dessa opressão sem nenhum motivo aparente, não se sabe por que se retirou.
De hora para outra ele estava dominando tudo, destruindo, colocando as coisas em ordem, matando os cananeus, cobrando tributo, cobrando os impostos, forçando os camponeses a pagar mais tributo, etc. E de um momento repetindo, radicalmente, eles se retiram. Ele tira a força egípcia de Canaã e não mais volta. Então, isso foi tipo um alívio para os cananeus, tanto os cananeus das terras altas como aqueles das terras baixas. Isso foi tipo eles respiraram, fica um alívio, né? Porque imagina a opressão, né? De séculos, de muito tempo. E de uma hora para outra essa opressão se retira, ele agora deixa de pagar tributo, né? Deixa de pagar ali os seus impostos, vamos assim dizer, né? E arrecadações para os faraós. E por muito tempo essa retirada ficou tipo uma libertação, né? Ficou no imaginário coletivo de toda Canaã. Então essa retirada foi tipo uma libertação para o povo cananeu. Então tanto para os das terras baixas como os das terras altas, Israel já estava se formando nas terras altas como uma entidade política territorial com outros grupos étnicos, assim como outros grupos ali, clãs, né? E vários grupos ali que estavam se formando, como os Ixos, Apiru, Xaçu e etc, né? Edomitas, Amalequitas. Então eles vão formando o Israel uma entidade política territorial independente, né? Com o nome de Israel, já no final da Era do Bronze e início do Ferro, ali no final do século X, século IX. Entendeu? Então, pessoal, é aqui que se entra o mito do Êxodo. É no final da Era do Bronze, o início do Ferro, que é ali no final do século X e século IX. Então, essa memória ficou do Êxodo, ficou em Canaã por muitos séculos. É aí que Israel se forma como uma cidade ou uma entidade política territorial e uma cidade-estado, né? É aqui que entra o mito do Êxodo, como mito fundante. Quando o mito fundante ele é assumido entre o povo, é aqui que Israel é formado, com a entidade política, étnica, entendeu? E territorial ali das terras altas do norte, com vários clãs também. Então eu vou ler aqui um pedaço aqui do trabalho do professor Matheus Carmo. Ele diz o seguinte, deixa eu dar aqui o zoom, para você ver. Um dos eventos mais enfáticos da história de Israel é seguramente o Êxodo, ou seja, a libertação do povo hebreu que estava cativo no Egito. Especialistas na história de Israel e Judá têm debatido recentemente sobre quais são as raízes históricas da tradição do Êxodo, uma vez que o evento, tal como narrado pela Bíblia hebraica, foi descartado como um acontecimento histórico. É verificável pela arqueologia e historiografia, em razão da escassez de fontes extrabíblicas. O presente trabalho tem como objetivo analisar as raízes históricas do Êxodo na ocupação e presença egípcia em Canaã, entre os séculos 16 a 10 a.C. ou antes da Era Comum. É a forma central como isso foi preservado na memória dos grupos étnicos que compuseram o reino de Israel em seus primeiros dias, fazendo que a tradição do Êxodo se tornasse um mito de fundação de Israel Norte. Tá bom, pessoal? Aí deixa eu ler aqui mais um pouco aqui que ele fala aqui, vai falar aqui de memórias, né? Para vocês verem aqui. O Israel Finkelstein no seu livro, né? O Reino Esquecido, a Arqueologia e a História de Israel Norte, que foi traduzido para o português pela editora Paulus e pelo professor Elson Mendonça e o Silas Klein, que são da Metodista, traduziu para o português aqui no Brasil, né? A História de Israel Norte, né? Como o Reino Esquecido, né? É o nome do livro. O Reino Esquecido, a Arqueologia e a História de Israel Norte. O Finkelstein vai dizer que tanto o mito do Êxodo como o mito de Jacó são mitos fundantes das terras altas de Israel Norte, né? E que remontam uma tradição ou memórias de acontecimentos reais. Então, essa tradição aqui, ele diz o seguinte, aqui o Matheus Carmo. Ele também utiliza aqui o próprio Finkelstein
como vocês verem aqui, ele usa o próprio Israel Finkelstein, o seu livro, né? Entendeu? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre essa memória que ele vai falar. Ele diz o seguinte: existem várias dificuldades referentes à argumentação sobre a historicidade do Êxodo. Porém, uma das principais diz respeito às contradições presentes na principal fonte de informação sobre o evento, que é o que? A saber, a Bíblia, né? Então, esses dados históricos disponíveis, em nenhum trecho bíblico é citado sob o reinado de qual governante egípcio teria ocorrido o êxodo. Por exemplo, o que dificulta, né, de fato, sua associação a algum contexto histórico específico, dado que temos um conhecimento, né, atual, histórico, razoável, sobre os governantes egípcios. A possibilidade mais forte como faraó reinante na época, né, se o êxodo tivesse acontecido, seria quem? Ramsés II. Né? E se de fato o êxodo tivesse ocorrido, era no século XIII, antes da Era Comum. Né? Na época do faraó Ramsés II. Né? Então, pessoal, dificulta bastante a historicidade da Bíblia quando remonta no século XIII, antes da Era Comum, e é aqui que seria o faraó Ramsés II. O Finkelstein ele vai dizer que a rota via mares, ou a rota real ali que ligava tanto o norte quanto o sul daquele povo da época, era dominada pelo Egito, né? Lembre-se que as cartas até a Marna vai citar esse contexto social da época como dominação do próprio Egito. Então essas vias estavam todas dominadas pelo Egito, e qualquer fuga de grupos escravos saindo do Egito seria logo visto pelos soldados egípcios. Sem falar que em cada fronteira, o alfândega, existia soldados, né, que cobravam ali imposto das caravanas e dos comerciantes que passavam ali por aquela região. Então a narrativa diz que foram milhões, né? Então isso hoje não está mais, para quem pesquisa de fato, né, não está mais verificável nem aceito, né? Só quem é evangélico, crente, né, o judeu, acredita nisso. Então, terminando aqui, resumindo, o professor Mateus Carmo ele vai usar aqui ainda memórias da dominação egípcia. Ele diz o seguinte: na região do Levante, no período do Bronze Médio, a segunda metade do Ferro I, foi preponderante a forma de governo conhecida como cidades-estado, cada uma independente, mas em tensa relação de cooperação e de concorrência com as demais. Tais cidades eram o centro administrativo de uma região que contava também um território agrícola, dividido em pequenas vilas, que comportava uma pequena burocracia. Na cidade reside um rei em seu palácio, que será um edifício de uns 1000 metros quadrados, com uma roda de dependentes diretos, artesãos, guardas, servidores. Ele cita aqui o Mário Liverani, página 33. Cada uma dessas cidades não continha mais de 3 a 4 mil habitantes. Durante o período do Bronze Médio, as cidades-estados cananeias foram independentes. Porém, tal realidade muda no Bronze Recente, quando a região do Levante se torna uma zona de dominação egípcia. Ele cita aqui o Israel Finkelstein, o Graber e o Ribeiro. Então, pessoal, é isso. Como dito acima, tais cidades-estados do Levante eram submetidas a relações de dominação exercidas pela autoridade egípcia. A influência faraônica na região pode ser detectada já em séculos anteriores e foi crescendo gradativamente, sobretudo no século XVI, antes da Era Comum, pois após a expulsão dos Hicsos, o Egito vai estender seu domínio ao Levante. Isso se dá principalmente pelo interesse dos faraós da 18ª dinastia em subjugar a região norte, uma vez que os governantes egípcios anteriores
fizeram um processo de expansão para a região sul no século XV antes da Era Comum, com o faraó Tutmoses III, que esse senhorio se torna mais evidente. Tá bom, pessoal? Então é isso. No final da Era do Bronze e início da Idade do Ferro, essas cidades política, territorial, né, ou cidades-estado, melhor dizendo, e esses grupos, como Israel, vai se formando no norte, e formando uma etnia independente. E é aqui nesse contexto, na Era do Ferro, que Israel funda o seu mito fundante, que é o Êxodo. Tá bom, pessoal? Então, dizer que o Êxodo ele não traz nenhuma memória de acontecimentos que aconteceu, ou uma tradição, então é desconhecer isso aqui, ó. Entendeu? A tradição do Êxodo como memória da ocupação egípcia em Canaã, tá bom? Entre o século XVI a 10 antes da Era Comum. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, deixa aí abaixo nos comentários, tamo junto, tá bom? E, só dando um adendo, né? Como eu falei, a tal pseudo-arqueóloga, ela não trabalha isso aqui. Uma coisa é você negar, dizer que não existe, né? Dizer que não existe e procurar só ver um lado da história e não procura ver o outro. Agora, só dando um adendo aqui, isso não é regra, né? Existe mitos na Bíblia que ele é um mito no grosso modo mesmo. Mas existe mitos dentro da narrativa bíblica que remontam a acontecimentos reais. O Êxodo é um deles. Não estou dizendo que o Êxodo bíblico que está na narrativa é verdade. Eu estou dizendo que esse Êxodo ele remonta a memórias, conflitos reais, que era o conflito entre os cananeus e os egípcios. Isso fundou o mito do Êxodo pela ocupação e retirada dos egípcios em Canaã. E os egípcios dominavam Canaã e quando eles se retiram, o Israel Norte ele funda o mito do Êxodo, como uma fundação do Estado de Israel. Tem também o mito de Jacó, que também remonta a algum patriarca do norte, né, que vivia ali e tal. Isso é outra história. Outra hora, outro dia, eu falo isso com vocês, tá bom? Então é isso. Tá aqui o trabalho. Se quiser o PDF, procurem que eu mando aí. Outra hora eu vou falar um pouco sobre quem era o Deus do Êxodo, se era Yahvé ou se era El. Tá bom? Aguardem. Outra bomba aí. Tamo junto. Deixa um like, tá, pessoal? E se inscreva aí.